Quem é protesista e faz prótese total, sabe que a prótese total mucoso suportada, ela não tem, eu digo que não leva desaforo para casa, né? Você pode fazer um protocolo, apertar, não tá tão passivo e você aperta o parafuso, você pode cimentar uma metal free ou uma faceta e ela deu um micro movimento e aquele cimento resinoso ele vai preencher e você vai lá com umas frezinhas, umas broquinhas daquele acabamento e a faceta estará lá, a prótese fixa estará parafusada. Mas a prótese total, ela não aceita desaforo para casa. Ela não leva desaforo para casa. Ou dá certo, ela tem retenção, ou ela não dá. Ou ela tem estabilidade, ou ela não tem. E Tomás Gomes e eu, no nosso trabalho de mudar os resultados clínicos e resolver os problemas que a gente tinha, nós desenvolvemos a clonagem terapêutica. Eu quero falar 5 vantagens. Por que ela funciona melhor que a técnica convencional? Mas eu também quero acrescentar que aquele que conhece a prótese total, ele vai fazer outras reabilitações com muito mais maestria. Por quê? Se você sabe profundamente fazer prótese total, você conhece dimensão vertical de oclusão. Você conhece onde colocar a mandíbula no sentido horizontal para que o paciente degluta com conforto. Você sabe onde colocar os dentes, linha média, largura de dente, altura de dente. Então, quando você é um reabilitador conhecedor da prótese total, ele vai te ajudar em todas as reabilitações, inclusive de facetas, né? Porque tudo é mais fácil que a prótese total, porque tudo tem mais referência que a prótese total. Então, os 5 maiores vantagens da clonagem terapêutica, número 1, que eu acho para o clínico fantástico, que é o conforto imediato do paciente. Então, eu dei aula há 16 anos, não é 5, é 16. 1, 2, 3, 1. 16 anos na Unisa, no curso de graduação, e o que acontecia na técnica convencional? O paciente chega com as suas próteses antigas, e você vai lá, deixa de lado, vai fazer moldagem anatômica, modelo anatômico, moldeiro individual, moldagem funcional, plano de orientação, seleção de dentes, montagem, acrilização. Só que, imagina no curso, né? Isso no consultório é um pouco reduzido o tempo, mas sempre acontece. O paciente fica meses para receber suas próteses novas. E aquele desconforto que ele chega, aquela mordida errada, continua. E num belo dia, você quer mudar tudo isso de uma vez. E nem sempre isso dá certo. Então, a clonagem terapêutica, que indica corrigir, reconstruir a prótese antiga antes, ela vai dar o que a gente chama de conforto imediato. Nós começamos a tratar o paciente na primeira consulta clínica. Na primeira consulta clínica, a gente já devolve a retenção, estabilidade, corrige borda, recupera a área basal. Então, tudo isso, o paciente termina a pressa do paciente. Porque é muito ruim para o protesista, para o clínico, ele vai lá, o paciente, ai doutor, mas não está pronta ainda? Não, peraí que eu estou mudando, ai doutor, porque ele está com desconforto, está deglutindo errado, mastigando errado, sem estética. Inclusive na clonagem terapêutica, às vezes a gente corrige até a estética do paciente, porque no momento que você dá conforto para ele, estético seria um conforto mais psicológico e um conforto físico, né, sem machucados, a pressa acaba. E você pode fazer com calma uma prótese de excelência. Ele não vai ficar toda hora, ai doutor, né, ou prova em cera, ai tá bom, porque tá tão ruim aquela que ele tá com pressa. E depois ele não fica 100% satisfeito. Então, conforto imediato, nós começamos a cuidar, a tratar das doenças do paciente na primeira consulta clínica. Isso é muito legal. Então, essa primeira vantagem, que é o conforto imediato e tratar o paciente na primeira consulta. A segunda vantagem, ela é consequência da primeira. Porque quando a gente reconstrói a prótese antiga do paciente, dimensão vertical de oclusão, recupera a borda, abre os frenos hibridas, a prótese está estável, você fica sabendo imediatamente também o prognóstico desse caso. Por que eu estou falando isso?
Porque é muito comum na internet o pessoal falar, ah, Osmar, mas você mostra caso superior, mas o problema é inferior. Primeiro, centenas de casos dos superiores errados que eu tive que mexer, eu já peguei. É difícil pegar uma prótese superior que eu não faça terapia. Eu não lembro, eu acho que nos últimos 20 anos, eu acho que nunca aconteceu. Sempre tem uma borda fina, um freno que precisa abrir, uma área basal sobreestendida ou subestendida, sempre. Então não é tão fácil quanto o pessoal acha que é. Né? Não é porque o paciente não voltou mais que deu certo. Né? Não é porque aquela retenção que você conseguiu naquela prótese, que ele consegue equilibrar, é a maior retenção que o caso permite. Então você saber o prognóstico antes, tanto do superior quanto do inferior, é muito importante, porque a clonagem terapêutica ela visa extrair o máximo da retenção e estabilidade que o caso permite. Então eu vou fazer um exemplo, dois exemplos clínicos. Primeiro, o paciente veio lá com uma inferior, ai doutor, né? Eu não sei, eu tenho medo de fazer implante, eu não sei se eu faço implante, mas eu estou há 30 anos com as próteses, mas puxa, não dá mais, acho que eu vou fazer implante, mas eu não queria fazer implante. Vamos fazer a terapia? Faço a terapia superior e inferior. Consiga uma retenção, sempre vai ser menor que a superior e a inferior, porque a área de contato é menor, mas digamos que eu consigo uma certa estabilidade, retenção, recupero a área basal, o paciente volta e fala, doutor, tá espetacular, eu não quero fazer implante, ele já não queria, mas a terapia te dá o prognóstico, opa, eu vou conseguir extrair esta retenção para este caso, a paciente vai ficar satisfeita, aí eu duplico, clono, levo essas informações para a nova e vamos ser felizes. Agora eu vou falar o inverso. O paciente chega lá e fala, doutor, eu não quero fazer implante, hein? Eu não quero fazer implante, eu quero fazer um protocolo. Ok, mas mesmo assim eu vou fazer a terapia na prótese antiga porque eu preciso trabalhar a DVO, eu preciso estabilizar a mandíbula antes de tirar o registro para fazer o protocolo, senão eu vou fazer errado. A terapêutica significa tratar as doenças. Então eu não vou começar uma reabilitação, seja por próteses totais, fixa ou protocolo, né? Protocolo sobre implante ou dente, sem antes fazer uma terapia na articulação. Enfim, aí vou lá, faço a terapia, né? E aí o que acontece? A prótese deu uma retenção, né? Ele fala, nossa, então eu não quero fazer protocolo, né? Eu não quero fazer protocolo, eu estou bem assim. Ou não. Ou ele vem e fala assim, eu não quero fazer implante. Não quero fazer implante, não quero. Você faz a terapia e o paciente tem hipossalivação. Ele tem muita flacidez ali e aí você não dá tanta estabilidade na prótese. E quando você faz a terapia, ele fala, ai doutor, ela não está ainda boa, melhorou 20%, mas eu queria mais. Aí você senta e fala, olha, então vamos fazer um implante. Por quê? Porque o seu caso, a terapia extrai o máximo da retenção que o caso permite. E no seu caso, se a senhora não está satisfeita, você tem que fazer um implante, você precisa de mais. Então, olha que legal, a terapia, que é a segunda vantagem da clonagem terapêutica, ela te direciona para o que é melhor, não para você, mas para o paciente. Né? Se ele não quer sofrer nenhum tipo de invasão e a terapia é positiva, a gente vai para a mucosa suportada. Se ele não quer fazer implante e a terapia diz que não vai ter um resultado tão satisfatório, porque você já testou o máximo da retenção que o caso permite, então você vai conversar com ele que ele precisa de implantes dentários para auxiliar na retenção, seja menos invasivo 2 para fazer uma barra clipe, seja 4 para fazer uma overdenture um pouco mais estável, seja um protocolo. Então é muito bom para o protesista, para não ter aquele dissabor lá na frente, de instalar e o paciente falar, mas não está como eu queria. Isso é muito importante para quem milita na área da prótese. Terceiro, a maioria, eu diria que 90%, 95%, 99% dos casos na clonagem terapêutica, nós não fazemos moldagem anatômica superior. Isso é uma vantagem clínica, porque a gente não faz moldagem anatômica superior, não faz o modelo anatômico superior, porque eu não vou precisar fazer uma moldeira individual convencional superior.
Ah, como é que você faz, Osmar? Porque o superior, normalmente, ele vem com a área basal, se falta um pouquinho lá atrás, ou falta um pouco de borda, então nós vamos corrigir a prótese antiga, e daí já vamos duplicar para ter o clone a nossa moldeira. Então nós eliminamos essa fase de moldagem anatômica superior, modelo anatômico superior e moldeira convencional superior. Nós vamos da prótese corrigida para o clone. Tá? Então a gente gasta um pouquinho mais de tempo na terapia e esse tempo ele é recompensado pela não moldagem anatômica, porque às vezes a pessoa fala, mas a terapia é gasto de tempo. O que você prefere? Gastar 1 hora, 50 minutos, 1 hora corrigindo a prótese ou 2, 3, 4 horas ajustando a prótese depois que você entregou porque está machucando? Né? O que te dá mais estresse? Então, a clonagem terapêutica visa, assim, também diminuir as horas clínicas, principalmente, né, esse estigma da prótese total de que a gente nunca termina a prótese total. Sempre o paciente está lá, sempre está machucando. Então, a clonagem terapêutica, por permitir testar um protótipo antes, vai dar muito menos machucados. Tá? Mas isso, na verdade, já é outra etapa, né? Quarta vantagem que eu anotei aqui. A moldagem funcional, ela não precisa corrigir a borda. Tem profissionais que usam aquela Godiva verdinha da Care, que é a melhor Godiva que tem, né? Não existe outra Godiva de baixa temperatura de plastificação que não seja da Care. As outras marcas são muito ruins, é outro material, tá? Mas se você usa a correção da borda, você use a da Care, tá? Aí em bastão, que nem sei se tem mais, é difícil encontrar. Mas é espetáculo, né? As coisas boas, infelizmente, estão saindo. Mas, pessoal, é trabalhoso você corrigir a borda com Godiva, porque a Godiva ela endurece muito rápido. Então, você faz um trechinho, depois outro trechinho, depois outro trechinho. E essas emendas, nem sempre, né, elas dão uma borda ideal uniforme. Na clonagem terapêutica, nós vamos fazer numa única etapa a correção da borda na prótese antiga em resina Neutroliner, que é a resina rígida de laboratório, de reembasamento direto. Então, você corrige a borda antes, mas qual que é a vantagem de corrigir a borda antes? É não precisar corrigir a borda no clone, porque ela é na moldagem funcional? Sim. Mas tem uma vantagem melhor, é você experimentar essa borda. Quando você faz a borda em Godiva, tem pessoas que usam silicone pesado e depois molda, você fica olhando para essa borda, você sabe se essa borda vai funcionar? Você sabe se ficou muito grossa aqui, vai machucar? Você sabe se ficou muito fina, vai faltar? Você sabe se o recorte dos frenos e bridas está bom? Está pouco? Está muito? Você não sabe. Você olha para o molde, manda acrilizar e quando volta é que vai aparecer uma linha de hiperemia, um machucado, uma úlcera traumática. Então, corrigir a borda antes, sim, você vai ter a vantagem de não precisar corrigir na moldagem funcional, mas muito mais que isso, você vai experimentar esta borda clinicamente com o seu paciente.